Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha numa conversa bem interessante com o John Neto. Ele foi um dos traders destacados no livro Non Market Wizards, sabe? Aham. E os números dele são... Uau! Imagina só, 42% de retorno anual por mais de 10 anos. E com um drawdown máximo, assim, o tombo máximo, de só 15%. Impressionante, né? Muito. Números que chamam a atenção de qualquer um no mercado. Pois é. Então a nossa ideia aqui é ir um pouco além desses números, sabe? Tentar entender a cabeça dele, a filosofia por trás. Vamos pegar umas ideias bem comuns sobre trading e, bom, confrontar com o que o Neto pensa sobre risco, oportunidade, mentalidade. Exato. E o mais curioso, que a fonte que a gente analisou sugere, é que muitas daquelas regras de ouro do investidor comum, bom, elas são quase o oposto do que traders profissionais como ele realmente fazem na prática. É um convite para a gente questionar um pouco, né? Com certeza. Então vamos lá, começando por um clássico. Para ganhar muito, tem que arriscar muito. É simples assim. Aquele negócio do alto risco, alto retorno. Essa é a ideia mais batida, né? Mas o Neto argumenta que não é bem por aí. A questão para ele não é mais risco, é risco mais inteligente. Risco inteligente, como assim? Tipo, entender o momento do mercado, o que ele chama de regime. Por exemplo, agora tem essa narrativa forte da inteligência artificial, né? Que está impulsionando ganhos de produtividade. Sim, tá em todo lugar. Então, entender isso te ajuda a direcionar o risco de forma mais eficiente. Ele até usa uma analogia ótima. Quanto melhores os freios do carro, mais rápido você pode dirigir. Ah, boa. Quer dizer, o controle te permite ir mais longe. Exatamente. O foco é maximizar o retorno por unidade de risco que você está tomando. Não é só acelerar sem pensar. É ter controle, ter freios bons. É um cálculo de eficiência, sabe? Faz todo sentido pensar nesses freios. Isso me leva a outra coisa que a gente ouve muito. Que hoje em dia as oportunidades são mais raras, que a época de ouro do trading já passou. Essa sensação bate com o que o Neto vê? Olha, pelo contrário, ele meio que vira essa ideia de ponta cabeça. Ele fala da tal democratização da informação, que muita gente acha que nivelou tudo por baixo. Uhum. Mas ele combina isso com a explosão de novos produtos financeiros, e aí o cenário muda. Fica diferente, mas ainda muito rico em possibilidades. Ele cita, por exemplo, as opções Zero DTE. Zero DTE? 0 dias para expirar, né? Isso. Elas vencem quase todo dia para vários ativos. Isso cria um monte de micro-oportunidades muito rápidas, muito granulares, que simplesmente não existiam dessa forma há uns anos. Entendi. Então a natureza das oportunidades mudou, ficaram talvez mais rápidas, mas não sumiram? Exato. E ele vai além. Diz que até os anúncios de resultados de empresas gigantes, tipo Nvidia, Microsoft, viraram eventos macro, Como assim, macro? pelo peso delas nos índices, como o S&P 500. O resultado de uma empresa dessas mexe com o mercado todo. Então, isso cria novas arenas, novas dinâmicas para operar, para quem sabe ler o cenário, né? Então, longe de ter menos oportunidades, talvez a gente tenha mais, só que, bom, mais complexas ou de prazo mais curto. Interessante essa visão. E falando em avaliar quem sabe ler o cenário, a gente foca muito no retorno percentual, né? Ah, fulano fez X%. Mas o Neto criou uma métrica própria, o Neto Number. Isso parece ir além do básico. Como é que funciona? Isso é bem legal. A gente conhece métricas como o índice de Sharpe, né, que compara o retorno com a volatilidade. Já ajuda bastante. Sim, o quanto chacoalhou para chegar lá. Isso. Mas o Neto Number adiciona uma terceira dimensão que ele acha fundamental, o orçamento de risco pré-definido. Orçamento de risco. Tipo, quanto ele estava disposto a perder no máximo? Exatamente. Qual era o limite de perda, o drawdown máximo aceitável, que o trader definiu para si mesmo antes de começar, desde o pico de capital alcançado. Ah, entendi. Então não é só olhar quanto ganhou e o quão volátil foi o caminho, mas se esse ganho respeitou um limite de segurança que ele mesmo estabeleceu. Isso muda a avaliação. Muda tudo, porque aí você consegue diferenciar quem teve um retorno alto, talvez por sorte, ou por ter arriscado demais, quase quebrado algumas vezes, Aham. daquele que gerou retorno de forma consistente, dentro de limites de risco bem claros. Aham. A sacada do Neto Number não é só medir o resultado final,
é expor a eficiência real na gestão do risco. Alguém pode ter tido um retorno gigante, mas se foi à custa de quase estourar o limite de risco várias vezes, isso é habilidade ou, sei lá, roleta russa? Boa pergunta. O Neto Number ajuda a separar isso, então? Exato. Ajuda a separar o joio do trigo, digamos assim. Isso conecta com o fator humano, né? Porque existe toda uma indústria que prega elimine as emoções no trading. Seja frio, calculista, quase um robô. Mas aí vem o Neto e parece que ele não concorda totalmente. Qual o problema com essa visão mais tradicional para ele? Pois é, ele desafia bastante essa ideia. Ele não vê as emoções como inimigas que precisam ser, tipo, suprimidas. Para ele, elas podem ser fontes de informação, especialmente a intuição. Intuição. Mas isso não é meio esotérico para mercado financeiro? Ele descreve de um jeito interessante. A manifestação da análise realizada pelo nosso subconsciente. É algo que vem, segundo ele, de milhares de horas de experiência, de observação atenta do mercado. Não é para operar baseado no medo puro ou na euforia cega. Claro que não. Tá, mas como usar isso na prática? Não é arriscado confiar no feeling? A chave, para ele, é integrar isso com a disciplina. Ele tem uma frase ótima. Quando fico confortável demais, fico nervoso. Interessante. Esse desconforto pode ser um alerta, entende? Talvez sentir uma euforia muito grande no mercado seja justamente um sinal para, redobrar a cautela. Ou sentir um medo desproporcional depois de uma perda pequena pode ser um lembrete para checar o plano de risco em vez de só reagir no impulso. Entendi. É usar a sensação como um termômetro, um complemento, não como um único guia. Exato. Um complemento à análise racional. Reconhecer os seus próprios padrões emocionais em certas situações de mercado. Isso é uma habilidade também. Faz sentido. Então, resumindo um pouco tudo isso, a visão do Neto parece indicar que para ter sucesso no trading, a gente precisa, ler os tais regimes do mercado, usar o risco de forma inteligente, não só mais risco, Sim, risco calculado. adaptar-se às novas ferramentas, tipo as opções 0 DTE, avaliar o desempenho de um jeito mais completo, olhando o orçamento de risco como no Neto Number. Uhum. E até usar a intuição e as emoções como parte do processo, desde que de forma disciplinada. É uma abordagem bem mais, Multifacetada, né? menos cheia de regras fixas, talvez, e mais adaptativa. E isso deixa uma reflexão final, né? Quantas vezes a gente olha para um histórico de retornos assim impressionante de algum trader ou fundo, Direi. mas a gente não tem a menor ideia do risco orçado que estava por trás daquilo. Se a gente pudesse aplicar algo como o Neto Number para avaliar todo mundo, como isso mudaria a nossa percepção do que é habilidade de verdade, versus o que foi só exposição a um risco gigante, talvez insustentável no longo prazo? Nossa, é uma ótima pergunta. O que a gente está aplaudindo, de fato? Habilidade ou sorte com risco alto? Fica aí para a gente pensar. Exatamente. Fica a reflexão.